Olá a todos, eu sou a Beck, bem-vindos ao canal. E hoje finalmente eu vou revelar o que eu tinha ou o que eu, sei lá, achava que tinha e o que eu realmente tinha e como eu fiz pra superar. Esse vídeo, na verdade, é como um alerta, porque eu nunca gostei de ficar falando sobre isso, porque era algo que pegava bastante nos meus sentimentos, sabe? Bom, começou que depois que eu fiz uma cirurgia de mamoplastia, eu senti dor nos olhos. E eu achava que era por causa da claridade, então eu queria ficar no escuro. Então eu achava que era claridade, não sei o que eu tinha que mudar o óculos. E aí eu fui em um oftalmo de verdade, não é aquele que você paga R$20 e ele só vê o seu grau. Não. Eu fui em um oftalmo de verdade, aí fizeram um exame, assim, antes da consulta, e viram que a pressão dos meus olhos estava muito alta. Isso é uma coisa que quase ninguém nem sabe que tem, que é a pressão dos olhos, que é diferente da pressão do corpo. E aí, descobriram que minha pressão estava alta e que poderia ser glaucoma, que é uma doença que não tem cura, que é uma doença que cega e que não tem como, se caso eu ficar cego, voltar a visão depois. Não tem, porque é o nervo. Então, bom, eu não vou dar nenhuma informação técnica, porque eu não sou médica. Então, consulte seu médico. Mas isso foi uma coisa que me abalou bastante, porque eu fui em vários médicos e todos afirmavam que eu tinha glaucoma. Eu fiz vários exames, os exames dava que, né, tava com a pressão alta, que tava danificado lá meu nervo e tal. Então, tudo indicava que eu tinha glaucoma. Eu usei eu uso, na verdade, um colírio chamado Charlatan, que é para pressão dos olhos, que é para quem tem glaucoma. E aí, eu fiquei assim por mais de um ano, fazendo tratamento para glaucoma, para isso não aumentar e assim perder a visão. Mas foi uma coisa assim que realmente me abalava, porque eu tive que aprender a me controlar minha emoção, sabe, assim, não ficar alterada. Eu tentava não passar estresse, então tudo tava relax, assim. Mas era uma coisa difícil, porque é você viver com medo de perder a visão. E pra você que talvez não passe pela sua cabeça, tente ficar, sei lá, 5 minutos com os olhos vendados e tente ter um dia normal, assim. Não é fácil. E os exames que eu fiz foram bem dolorosos, assim, Se era uma coisa que eu sempre tive agonia, foi coisa dos olhos. Então, os exames eram muito tensos, assim, nossa, de encostar na íris, uma câmera lá. Nossa, vários exames e muito, assim, agonizantes. Todos eles que eu fiz eu tinha que fazer direto pra ver se eu tava perdendo pontos da visão, era horrível. E aí, quando foi esse ano, eu passei com um especialista em glaucoma. E lá, apesar que o exame também foi terrível, esse foi diferente. Mas foi terrível da mesma forma. Sabe aquelas câmeras de celular externa? Foi isso que ele fez. Ele colocou primeiro um globo, assim, de vidro nos meus olhos. Ele abriu os meus olhos, colocou um globo lá. E aí ele descobriu que, na verdade, o que eu tinha não era glaucoma. Era síndrome de iridectomismo, uma coisa assim. Whatever. E explicando assim por cima, na verdade, o que estava causando a pressão dos meus olhos é porque estava entupido. Aqui tem uma esponjinha aqui, que todo o líquido dos olhos vai para essa esponjinha e fica circulando, né? Só que o meu estava entupido, porque o meu globo ocular com a íris estava raspando, e aí o pigmento da minha íris estava, imagina como se fosse um pozinho assim, e tá caindo na esponjinha, e aí entupiu. Ou seja, eu estava perdendo o pigmento dos meus olhos, estava perdendo enfim, eu estava perdendo meus olhos, né? E aí, ele falou, bom, isso aqui tem como resolver. A gente vai fazer um procedimento a laser, chamado iridectomia laser. E foi difícil, porque demorou 3 semanas pra eu conseguir fazer. Porque eu ia lá e aí usava um colírio errado. Aí eu fiquei com a pupila dilatada, fiquei que nem assim um demônio. Nossa, foi terrível. Mas aí quando eu consegui fazer, não foi difícil, foi assim, rápido. O laser em si não dói, só dá assim um susto, porque é como se fosse um tiro, sabe? Você leva um tiro. Aí eu segurava assim na mesa, porque você não pode mexer os olhos, né? Aí eles colocam lá a anestesia, que é em colírio, colocam essa mesma câmerazinha. Aí, o ruim é porque, vira a pálpebra assim, e aí coloca a lente, e aí sim colocar o laser. Cara, isso assim é uma agonia do caçamba. Mas tudo bem. Depois
você sai de lá tranquilo. Só que como a minha vista tava doendo, assim, tava tipo estressada, eu fiquei com os olhos fechados, bati a cabeça na porta, tudo mais. Tudo bem. Aí, o dia inteiro eu fiquei com a vista estranha. Eu vou colocar aqui as imagens de como eu estava enxergando. É até interessante que se um médico está, sei lá, tá vendo, ele vai saber como é que eu estava enxergando. Essa é como eu estava enxergando durante umas 3 horas e aqui o restante do dia. E eu só fui enxergar bem no dia seguinte. No dia seguinte já não estava doendo, eu já estava bem. A única tortura, que é uma coisa que eu ainda estou passando, é colocando colírio anti-inflamatório. O colírio parece que você está jogando álcool numa ferida, de tão doloroso que é. Dói muito. E eu tenho que colocar isso 4 vezes por dia. É muito chato. Mas assim, é uma coisa que deu certo. Meu problema foi resolvido. A única coisa, como eu descobri isso, assim, tarde, eu vou ter que continuar usando colírio pra regular a pressão. Porque, querendo ou não, já alterou a pressão dos meus olhos. E aí, o que eu quero passar com esse vídeo? Se você tem esse problema, procure um especialista, porque talvez ele saiba de alguma forma, sei lá, pra solucionar o seu problema. E se você não tem problema, passe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça, porque eu era uma pessoa completamente saudável, sabe? E essa doença não tem nada a ver com miopia, com, sei lá, problemas de vista. É uma doença, sei lá, diferente. Então não importa se você usa óculos ou não, não importa a idade que você tem, porque teoricamente, essa doença só aparece quando você é mais velho, sei lá, 40, 50 anos. E apareceu comigo, tipo, em torno de 21. Então, não acredite que você não vai ter esse problema ou algo assim. Vai no médico e não vai nesses oftalmos, sei lá, que só olha o grau do seu óculos. Vai em um oftalmo de verdade, que olha, faça exames para ver se tá tudo certo com os seus olhos, não só com o grau do seu óculos. Se você tem um problema com claridade ou qualquer coisa assim, vá no médico, porque isso pode ser sim uma doença e é uma coisa que ninguém fala. E aí tem o risco sim de você perder a visão, sei lá, do nada, porque você, sei lá, não foi no médico. Eu tive esse risco, muitas pessoas têm esse risco, sofrem desse risco. Eu conheço pessoas que perderam a visão, pessoas próximas. 2 pessoas perderam a visão, elas não sabiam que tinham essa doença e perderam a visão. Uma delas, tipo, tinha a minha idade, então eu aconselho vocês a irem no médico. Eu descobri um pouco tarde, mas eu consegui ainda ter tempo de resolver o meu problema. E se você tem, só, sei lá, o que eu passo para vocês é para ter paciência, ser forte e procurar um especialista que sim tem como você resolver e ficar bem de novo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passe esse vídeo para quem vocês conhecem, principalmente quem usa óculos, assim, ou quem tem problema com claridade, ou tem algum problema de vista, sei lá. Porque você nunca sabe, né? Então, é isso. Meu segredo aí de mais quase 2 anos carregando nas costas. Espero que tenham gostado. Dê o seu joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!